contexto de excepcionalidade trazido pela pandemia do coronavírus, reconhecemos que as crianças pequenas têm exigido dos familiares espaço para intensificar as interações e a comunicação e também curiosidade para descobrir e investigar o que tem ao seu redor. E é nessa perspectiva que as famílias precisam se sentir apoiadas e as instituições de ensino possam organizar momentos de troca com os pais, práticas pedagógicas e propostas de atividades, contemplações e brincadeiras que sejam interessantes para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Em relação às atividades pedagógicas propostas durante esse período, é muito importante enfatizar que elas devem promover muita interação e brincadeiras, bem como considerar a todo instante e incentivar a criança a ser curiosa, ativa e comunicativa. Enquanto contamos ou lemos uma história, por exemplo, as crianças ouvem, mas é muito importante que nós consideremos que elas também imaginam, que elas pensam, comparam, observam o nosso tom de voz, a maneira como nos relacionamos com essas histórias. Também percebem o nosso interesse e entusiasmo. Com esse tipo de atividade, elas aprendem modos de ser, a gostar das coisas, elas percebem os outros e a si mesmas, ou seja, vão aprendendo modos de se relacionar com o ambiente e com os outros, criando uma imagem positiva de si e constituindo sua autoestima. As crianças aprendem enquanto vivem e convivem. Aprendem e percebem o mundo por inteiro. Quando elas observam, quando ouvem, pensam, brincam, experimentam, quando descobrem, comparam, quando elas expressam, por meio de diferentes linguagens, tudo aquilo que vão percebendo, que vão aprendendo em relação ao mundo ao seu redor. Essas aprendizagens também podem acontecer em diferentes momentos da rotina da casa e é bom que isso seja enfatizado para os pais e famílias. Na hora de escovar os dentes, na hora das refeições, no momento que as crianças forem dormir, o deslocar-se delas pelos diferentes espaços da casa, dos quintais, no incentivo a se vestirem com autonomia, na realização de brincadeiras e jogos. Pensamos situações de confecções de brinquedos ou pequenos instrumentos que produzam sons diversos em momentos de exploração com cores e tintas, caso as famílias disponham desses materiais. Mas o importante e que eu estou defendendo aqui não é o ato em si, o dormir, o alimentar-se, o banhar-se. Eu estou me referindo aqui sobre como são criadas as condições para as crianças se portarem durante as refeições. Quais são os contextos e orientações que nós passamos para os familiares para que as crianças participem de alguma atividade cotidiana. A escuta atenta, o olhar atento do adulto experiente, o adulto que está ali com essa criança, para observar as expressões dos sentimentos, desejos e necessidades das crianças. Eu falo sobre como orientamos as famílias para que seja de fato viabilizado o direito das crianças conviverem de forma emocional e fisicamente saudável. É possível usar esse tempo de recolhimento para resgatar as histórias da família, as memórias que constituem a identidade daquele núcleo. Ou incluir brincadeiras como palavras que sejam simples, mas divertidas, como trava-línguas, parlendas, adivinhas, entre outras, para desenvolver a capacidade comunicativa das crianças. Em todas as propostas, sequências que os educadores enviarem para as famílias, e isso considero muito importante. Nós, enquanto profissionais da educação e conscientes disso, precisamos considerar na nossa intencionalidade de desenvolver os campos de experiência e respeitar os direitos de aprendizagem. Fica evidente que nós precisamos de coerência e consciência nas nossas ações enquanto profissionais da educação nesse momento presente, para conseguirmos criar as reservas emocionais e também criativas
para esse futuro ainda incerto. É assim que encaramos a educação infantil e entendemos. Nosso compromisso, portanto, é com o desenvolvimento integral das crianças e não simplesmente darmos conta de uma lista de conteúdos. Nós priorizamos e defendemos o desenvolvimento da inteireza da criança, que também sente medo, angústia, saudade, e por isso precisamos criar espaços de simbolização para elas se entenderem e também entenderem o outro. Se há, na verdade, algum conteúdo para a educação infantil, a minha defesa é que é o conteúdo do existir, o compreender, conseguir garantir espaços e momentos para elas se expressarem, elas se relacionarem com a falta do outro, de terem acesso ao patrimônio cultural da humanidade.